Deus ele está atrás de pessoas de uma fé genuína, e a fé genuína, ela traz a aprovação de Deus. Versículo 2 que nós lemos aqui de Hebreus diz assim: foi pela fé que estas pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Sabe como que eu vou conseguir a aprovação de Deus? Vivendo pela fé. Sabe como que eu vou conseguir a aprovação de Deus para os meus projetos? Se movendo pela fé. É pela fé, segundo o texto aqui de Hebreus, que estes homens conseguiram a aprovação de Deus. É fácil andar pela fé? Não é, irmãos. Não é fácil andar pela fé. Mas quem anda pela fé atrai esta aprovação de Deus para a vida dele. E quando eu olho lá para o Antigo Testamento, e eu fiquei pensando, José era um homem de fé. Se você ler a história de José a partir do capítulo 37, lá em Gênesis, você vai ver que Deus, ele aprovava as ações de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, mas mesmo assim, ele não abandonou a Deus. José foi lançado em uma cova, humilhado pelos seus irmãos de sangue, e mesmo assim, ele não deixou Deus. Ele poderia ter falado: onde que Deus estava quando os meus irmãos me bateram, me jogaram no buraco e me venderam como escravo? Aonde que Deus estava? Ele poderia ter murmurado, se afastado de Deus, mas ele não fez assim. Por quê? Porque José era um homem de fé. E Moisés, quando eu olho para a história de Moisés, foi criado no Egito. Depois ele foge, vai para o deserto. Lá naquele momento em que ele estava pastoreando as ovelhas, e ele vê uma sarça, Deus fala com ele, Deus chama ele para uma missão, e a partir daquele momento Moisés vira um homem de fé. E a fé que Moisés desenvolve em Deus era uma fé que gerava a aprovação de Deus para a vida dele, a ponto de Moisés fazer vários milagres para libertar o povo de Israel. Moisés no deserto era um homem usado tremendamente por Deus, por causa da fé que ele tinha em Deus. E a sua fé e a minha fé? Como será que está? A nossa fé em Deus, as nossas ações atraem a presença de Deus de uma forma em que Ele aprova a nossa conduta? Se você quer a aprovação de Deus para a sua vida, você precisa, a partir de hoje, ter uma vida de fé em Deus.